Eita, bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história, tá? Vamos falar sobre, de acordo com o assunto abordado, de acordo com o livro de vocês, tá? América Latina em busca de soberania, certo? América Latina está em busca, esse é o título do assunto que a gente vai trabalhar. Aí vem a industrialização e Guerra Fria, a influência estadunidense, intervenções e confronto na América Central, tá? Aí vai vir a Revolução Cubana, América do Sul, populismo e ditadura, Argentina de Perón, tá certo? Chile, enfim, de um sonho, Peru, instabilidade política, México, a revolução e domínio. Pronto, isso aí são os tópicos que eu irei trabalhar. Só que, óbvio, que eu não vou trabalhar todos esses tópicos hoje, até porque não dá, seria um vídeo de muitas horas, né? Nem a plataforma nem iria suportar esse vídeo, né? Porque seria muita coisa. Óbvio que a gente vai ser dividido, tá? Esses assuntos, para a gente poder dar sequência e terminar e concluir esses assuntos, tá no livro de vocês, tá? Aí vem a soberania, né? América Latina em busca de soberania, até porque a América Latina, né? Está acontecendo nesse período aí, antes da Guerra Fria, com a Guerra Fria, está acontecendo na América Latina vai eclodir vários regimes de ditadura, revolução, tá? Então, a América Latina está em busca de sua autonomia, tá? Os países estão em busca de sua autonomia, os países estão em busca de sua independência, tá? Derrubar o regime ditatorial, que a gente vai ver o regime ditatorial no México, a gente vai ver o regime ditatorial na Argentina, nós iremos ver a Revolução Cubana, né, que foi a queda do regime, né, que era ditatorial, liderado por Fulgêncio Batista. Então nós iremos ver esses conflitos, né, que ocorreram na América Latina, porque a América Latina está em busca de sua autonomia política, autonomia econômica. Este assunto a gente vai abordar esses aspectos. Bem, a princípio, tá, vem a questão da industrialização e a Guerra Fria. Então, o processo da industrialização, que os países da América Latina também eles vão se inserir nesse processo de industrialização também, né? Bem, durante o século XIX, né, houve diversas tentativas de industrialização por parte dos países da América Latina, né? Esses países como México, Argentina, Brasil, todos foram industrializados e tiveram repressões, essas repressões. Aos poucos, as indústrias surgiram nesse século e limitando a fabricação, né? Essa fabricação era de velas, de sabão, artigo de couro, tecidos, alimentos, móveis, tá? E era tipo restrito. E alguns acontecimentos históricos do século XIX, como a Primeira Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, favoreceu em relativo ao desenvolvimento industrial nos países da América Latina. Na primeira medida, que foi a Primeira Guerra Mundial, tá? Os países industrializados, esses países industrializados passaram a diminuir o volume de exportação, tá? Para as nações, eles passaram de exportações para os países da América Latina, diante da escassez de produtos industrializados, certo? Algumas nações da América Latina começaram a fabricar diversos produtos para poder reabastecer o seu mercado interno. Aí também vem a crise de 1929, né, com o processo de industrialização na América Latina, com a queda da economia norte-americana, que influenciou os países da América Latina, aqui também o Brasil, né, porque o Brasil era um dos maiores exportadores de café. Então, como houve a crise
nos Estados Unidos, vai afetar também o Brasil, que essa crise foi a quebra da Bolsa de Valor em Nova York, isso também foi um dos fatores, tá? Aí, por causa dessa razão, sem dinheiro para comprar produtos industrializados, né, importado, grande parte dos países latinos foram obrigados a fabricar produtos. Fato que, maior evidência, o Brasil, Argentina e México, tá? Com o término da Segunda Guerra Mundial, os grandes grupos de empresários, tá, dos países industrializados como a Europa, dos países da Europa, como Estados Unidos, Japão, eles buscavam a expansão comercial e a dispersão de empresas multinacionais, as multinacionais, nos países da América Latina, tá? A nova configuração internacional de produção, tá, desses fatores, os principais foram a mão de obra abundante, né, o baixo custo, tá, a questão da infraestrutura estabelecida pelos países as empresas, aí veio a questão das leis ambientais, além de outros fatores, tá, que proporcionaram para essa questão da industrialização nos países da América Latina. A gente vê, né, que os países da América foi tudo uma questão, foi tudo uma consequência, né? Veio a revolução industrial, o aparecimento, aí veio as superpotências. Nessas superpotências elas começaram a produzir, essas superpotências elas precisaram da matéria-prima, começaram a implantar a política de neocolonialismo. Depois os países, eles começaram também a entrar no processo de industrialização, e os países da América Latina também, eles passaram a inserir nesse processo de industrialização, correto? Tá dando para entender aí, gente? Beleza? Ok? Aí vamos agora para a questão, essa questão a influência estadunidense, ou seja, a influência dos Estados Unidos, né? Bem, os Estados Unidos, né, uma grande potência, pode, o seu poder econômico e financeiro internacional, ele traçou uma abertura para a economia, ou seja, com os países subdesenvolvidos, que eram os países da América Latina, né? Eles são chamados de países subdesenvolvidos. Eles possuíam a medida ou política protecionista em reação à entrada de produtos estrangeiros ao seu país, criando taxas alfandegárias, manipulando o mercado internacional. Isso foi isso que os Estados Unidos fez, né? Manipulava todo o mercado internacional. Na questão cultural, os americanos, eles desenvolveram a difusão da sua cultura, e isso ocorre através de veículos de comunicação, né, em massa, a propagação, né, de canais americanos, seriados, música, principalmente o cinema, né, aquele grande auge, né, nas produções, os cinemas, né, que vende a imagem e o modelo de ser, segundo o ditador do mundo. Quem era o ditador do mundo? Os Estados Unidos, né? Então tinha que assistir essa questão dos os hábitos alimentares, né? Então isso se propagou e teve até aquela questão de moda. Tudo que os Estados Unidos eles divulgavam, eles propiciavam, a elite, a aristocracia brasileira, eles aderiram, porque era moda, era status. Os Estados Unidos lançava, quem tinha condições, eles se apropriavam, como até compras de carro, de roupas, tudo que eles produziam, os norte-americanos, a elite brasileira comprava, né? A gente vê até o exemplo daquela cantora Marilyn Monroe, que ela até as roupas que ela vestia, ou foi o auge, né, as roupas, o corte de cabelo, então era moda. Então tudo isso influenciou para os países da América Latina e aqui também no Brasil. Bem, aí vem o NAFTA e ALCA, né, que são sem dúvida estratégia econômica dos Estados Unidos
por ser a principal nação, nas Américas a exercer uma política extremamente agressiva aos demais países, tá? Porque eles visavam o quê? O crescimento econômico do seu país, a venda dos seus produtos, tá? Os Estados Unidos, eles se destacavam como potência, né? Seguindo como potência num segmento militar desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Foram realizados elevados investimentos e forças armadas naquele período, tá? No decorrer da década, percebe-se, tá? No decorrer, vai se perceber que com o envolvimento dos Estados Unidos também, né? Nessa questão, também na hegemonia e o declínio também, tá certo? Da questão dos Estados Unidos, porque ele vai se envolver também na Guerra do Golfo, na Guerra do Afeganistão, tá? Por quê? Porque ele implanta uma política imperialista, ele é a superpotência mundial, tá? Isso foram esses fatores, tá? E a influência norte-americana nos países da América Latina, principalmente na compra e venda de produtos na América Latina e na implantação de suas multinacionais nesses países. Tá? Isso era o que os Estados Unidos queriam, crescer economicamente, implantar as indústrias, porque ali o imposto era barato, a mão de obra era barata e automaticamente eles iriam crescer economicamente e o seu produto iria expandir, a economia ia aumentar cada vez mais. Isso foi uma proposta e a questão da política a qual eles adotaram, que é a política capitalista, que é o crescimento econômico, que é a venda de produtos, é o crescimento rotativo, é o crescimento, né, o capital de giro. Então, essa era uma visão norte-americana nos países da América Latina. Ocorreram alguns probleminhas, lógico, porque os Estados Unidos também passou por crise. A gente tira isso na crise de 1930, que o Brasil, né, perdeu várias sacas de café. Por quê? Porque a gente exportava café para os Estados Unidos. O Brasil foi o maior exportador de café nesse período. Era a economia brasileira. Então, quando os Estados Unidos passa pela crise, o Brasil também vai quebrar por conta disso. Então, você vê a influência dos Estados Unidos, tá, nos países da América Latina, na questão cultural, como eu havia falado, na questão da música que eles propagavam, o jazz, a música, eles propagavam a sua própria cultura por meio da política de massa. Né? Eles começavam a propagar e a divulgar. Então, era tudo moda. Então, veio o auge, né? E os países da América Latina, eles também se adaptavam a isso e eles queriam, né, como os Estados Unidos é uma grande potência, então eles se adequavam à moda que os Estados Unidos, eles lançavam, né? Tudo que eles colocavam, né, que eles ditavam, era como se fosse regra e os países subdesenvolvidos, eles acatavam, tanto no setor cultural, no setor econômico. Deu para vocês entenderem aí, né? Aí na próxima aula a gente vai desenrolar os outros aspectos, tá, da América Latina em busca de sua soberania. A gente vai ver as outras revoluções, tá? No México, Argentina, tá? E em Cuba. Beleza? Até a próxima aula, gente. Certo? A próxima aula, será a próxima aula online. Fiquem todos com Deus e bom dia de estudo. Segue as orientações lá na plataforma. Tchau!